Vamos lá, pessoal, vídeo número 6. Nós estamos falando da Corregedoria Geral da Administração dentro dos recursos. Nós paramos no artigo 21 e daremos início a ele agora. Artigo 21. Negado o acesso ao documento, dado a informação pela Corregedoria Geral da Administração, o requerente poderá, no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à Informação, que trata o artigo 76 deste decreto. Nós falaremos da Comissão Estadual de Acesso à Informação. Existe, além da Corregedoria Geral da Administração, a Comissão de Acesso à Informação. Nós falaremos dela. Qual é o prazo aqui? Importante para a nossa prova. O prazo aqui, a contar da sua ciência, 10 dias. A lei facilitou até para a gente responder na prova. A lei não preocupou com a prova, lógico que não. Mas, sem querer, ela facilitou. Porque o prazo está sempre 10 dias, 10 dias, 10 dias. E quando é um segundo recurso, recurso 10 dias, decisão 5 dias. Recurso 10 dias, decisão 5 dias. Está sempre assim, está ajudando. Aplica-se no que couber a lei estadual, número 10.177 de 30 de dezembro de 98, ao procedimento de que trata este artigo. Este artigo 22, não importante para a nossa prova, nós vamos prosseguir. Artigo 23. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de documentos, dados e informação de interesse coletivo ou geral por ele produzidos ou custodiados. Eu falei isso na Lei de Acesso à Informação do Estado de São Paulo e vou repetir aqui. Informação de interesse geral ou coletivo não precisa de requerimento. Qualquer informação de interesse geral ou coletivo que for produzida por um órgão da administração pública ou estiver custodiada por um órgão da administração pública, direta ou indireta, ela deve ser publicada independentemente de requerimento. Não necessita de requerimento, não necessita de solicitação. Ela deve ser divulgada. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput desse artigo, deverão constar, no mínimo, 1. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Essa é uma informação pessoal da unidade, né? Uma informação que vai estar no início ou no fim daquele dado que está sendo informado. 2. Registro de quaisquer repasse ou transferências de recursos financeiros. Essa é uma informação de caráter de interesse coletivo. Você paga imposto, você financia a máquina pública, então qualquer repasse ou transferência de recursos financeiros deve haver ampla divulgação sem que haja solicitação. E 3. Registro de receitas e despesas. Todo dinheiro arrecadado ou todo dinheiro gasto deve ser amplamente divulgado, independente de solicitação. 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Licitação e contrato administrativo, sempre divulgado. Não pode ser obscuro. Licitação para contratar e o contrato firmado com o poder público, para que não haja os cartéis, né? Aí São Paulo, os famosos cartéis aí. 5. Relatórios, estudos e pesquisas devem ser amplamente divulgados. Relatórios, estudos e pesquisas. 6. Dados gerais para acompanhamento da execução orçamentária de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Esses dados gerais, pessoal, do 6 aqui, é para acompanhamento da execução orçamentária, para que você possa acompanhar
para que o Tribunal de Contas do Estado possa acompanhar e também para que o Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado, possa acompanhar. 7. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Então, essas também respostas, né? Deve haver respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Para onde vai o meu dinheiro? Para onde vai essa informação? O que foi feito com aquele recurso? E etc. Nós lemos os 7, agora vamos dar continuidade ao parágrafo 2º. Parágrafo 2º, isso mesmo. Para o cumprimento do disposto no caput desse artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos os meios, instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. O caput fala da ampla divulgação, que não necessita de solicitação, dado de interesse geral ou coletivo. Então, aqui no parágrafo 2º, vem dizer que para que haja uma ampla divulgação, deve dispor de todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem. Diário oficial em papel, diário oficial em meio digital, e sendo obrigatória a divulgação em sites da internet. Hoje é obrigatória a ampla divulgação nos sites da internet. Os sites de que trata o parágrafo 2º desse artigo deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos. 1. Conter ferramenta de pesquisa, aquele campo de pesquisa à direita ou à esquerda ali, que você vai digitar a palavra-chave e vai fazer uma pesquisa dentro do documento, que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente e clara, em linguagem de fácil compreensão. Não vai colocar ali uma linguagem bíblica, uma linguagem erudita. Deve ser uma linguagem, um português simples, claro. É lógico que é uma linguagem formal, mas não usar termos ali incompreensíveis. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas de texto, de modo a facilitar a análise de informações. Isso, inclusive, possibilitar a gravação de diversos formatos eletrônicos. Eu falei na lei de acesso à informação. Pode ser gravar em PDF, gravar em Word, gravar em qualquer outro formato, seja em DVD, em CD, inclusive abertos e não proprietários, como Linux, BROffice, etc. Tais como planilhas de texto, de modo a facilitar planilhas de texto, né? O Calc, o Writer, Excel, Word, de modo a facilitar a análise das informações. 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Seja esse sistema dos órgãos de controle, ou seja de você interessado, um computador que você abra na sua casa, você tem, ao solicitar uma informação pela internet, aquele computador seu deve ter condição de ler aquele arquivo que está naquele banco de dados do poder público, deve ser legível pelo seu computador. 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação. Está em DOC 2003, está em DOCX 2007, está em PDF, está em ODT, ODF, PowerPoint e por aí vai. Divulgar os detalhes do formato utilizado. 5. Garantir a autenticidade, a integridade das informações disponíveis para acesso. Deve estar lá o cadeado à esquerda, lá dizendo que aquilo ali possui certificado digital de segurança. E garantir que aquilo é autêntico e íntegro. Garantir que não foi modificado. As páginas da internet, geralmente, elas são, quando tem formato de PDF, muitas vezes, porque estes formatos não permitem a edição, não permite que alguém salve, modifique aquele documento. Então, deve ser assim que está pedindo a lei. Deve ser em formato que garanta a integridade das informações no site da internet. 6.
manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Se aquela informação base ela é uma informação que se modifica ao longo do prazo, ela deve estar atualizada. Todas as modificações devem estar nela. 7. Indicar o local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do site. Deve ter nessas informações o telefone, porque em caso de você não conseguir o download, em caso de você não compreender aquela informação, você vai ligar, você vai consultar um responsável que vai te esclarecer. Isso deve estar também amplamente divulgado. 8. Adotar medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para as pessoas com deficiência, nos termos do artigo da Lei Federal 1089, também da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho, Lei Estadual 15 de abril de 2008. Pessoal, essas leis e decretos aqui do 8 são leis e decretos que garantem a acessibilidade das pessoas com deficiência. O termo correto hoje, não se diz mais portadoras de deficiência. As pessoas com deficiência. Essas leis desse decreto, elas são importantes. Mas o mais importante ainda hoje é o decreto 6949 de 2009, que acolheu o Tratado Internacional a respeito das pessoas com deficiência, porque ele tem status de emenda constitucional. Ele equivale à Constituição. Então, o que essa lei está, o que esse inciso está dizendo, que essa linha está dizendo que o acesso a documentos, essa ampla divulgação, deve adotar medidas necessárias para garantir a acessibilidade ao conteúdo das pessoas com deficiência. Em caso, por exemplo, no site da internet, deve ter informação em áudio para que aquela pessoa com deficiência visual possa colocar o fone de ouvido ali e ter acesso. É isso que está dizendo esse 8. Continuando, artigo 24. Esse artigo 24 vem dizer que os documentos que contêm informações que se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no sistema informatizado unificado da gestão arquivística de documentos e informações SPDOC. Então, todas aquelas informações que nós vimos anteriormente, elas devem estar no SPDOC. Isso aí tranquilo, quando nós falar exclusivamente do SPDOC, nós falaremos sobre isso. 25. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública estadual publicará anualmente em site próprio, bem como no portal de transparência do governo aberto, o quê? Nós vimos algo parecido na Lei de Acesso à Informação, só que aqui se fala do Estado de São Paulo. 1. A autoridade máxima de cada órgão. O governador do Estado, presidente de uma empresa pública, o chefe de uma sociedade de economia mista e qualquer outro chefe de cada órgão, secretário e por aí vai. Eles devem publicar uma vez por ano o quê? 1. O rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Eu sou um chefe de um órgão, entidade ou coisa parecida. Eu tenho as informações em mãos. Aqui dentro do meu órgão tenho lá o arquivo, que tem aquelas informações que foram classificadas como sigilosas, secretas, ultra secretas, de caráter pessoal, e elas foram desclassificadas no último, todas aquelas que foram desclassificadas nos últimos 12 meses, seja porque venceu o prazo ou por outro motivo, eu devo divulgar então no site. Nos últimos 12 meses, elas devem ser no portal de transparência do governo, elas devem ser divulgadas. Então, foram desclassificadas essas informações. 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação
para referência futura. Eu, como autoridade máxima de um órgão no Estado de São Paulo, vou publicar o rol de documentos classificados. Esse documento aqui foi classificado como ultra secreto, então daqui 25 anos ele poderá ser aberto ao público. Esse aqui foi classificado 5 anos, reservado, daqui 5 anos poderá ser aberto ao público. Classificação futura, referência, é o dado que vai dizer para alguém que for pesquisar essa informação posterior, se ela ainda se encontra classificada como restrita ou não. 3. Relatório estatístico contendo a qualidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre solicitantes. Esse 3 é mais para um estudo de como facilitar o acesso, qual é o perfil das pessoas que estão solicitando, quais os tipos de informações que mais estão sendo solicitadas, o estudo para que possa a chefia máxima do órgão facilitar a informação. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão manter exemplar de publicação prevista no caput deste artigo a consulta pública em suas sedes, bem como extrato com rol de documentos, dados e informações classificadas, acompanhadas da data de grau de sigilo e dos fundamentos de classificação. Observe o seguinte. O caput está dizendo que o órgão máximo de o chefe máximo de cada órgão, ele deve divulgar em site próprio ou bem como nós vimos aqui, em site próprio ou no portal de transparência, ele deve divulgar anualmente, pelo menos, a autoridade máxima deve publicar anualmente em site próprio no portal da transparência os documentos que nós referimos nos incisos anteriores. Então, aqui no parágrafo único, eu venho dizer que esses órgãos, entidades de administração, deverão manter esse exemplar, esse material que foi divulgado no site, também em sua própria sede. Deve ter banco de dados ali, um exemplar daquele material na sua sede, como o extrato de rol de documentos, um índice, dados de informação classificadas, acompanhada de data, grau de sigilo e dos fundamentos. Igualzinho foi publicado no site, deve ter ali, porque se alguém quiser pesquisar pessoalmente ali na sede, ela poderá, é lógico, respeitando a classificação. Então, talvez um órgão de fiscalização não quer pesquisar no site, mas quer conferir aquilo ali naquele órgão, naquela entidade. Então, deve ter uma cópia original, melhor dizendo, ali um exemplar daquela divulgação no seu órgão ou entidade. Dando continuidade, o artigo agora é o 26. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão, no prazo de 60 dias, compor catálogo de sistema de bases e dados da administração pública do Estado de São Paulo, CSBD, as seguintes informações. Então, há o catálogo de sistemas e bases de dados da administração do Estado de São Paulo. E eles devem conter as seguintes informações. 1. Tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados. 2. Metadados. 3. Dicionários de dados com detalhamento do conteúdo. 4. Arquitetura da base dos dados. 5. Periodicidade da atualização. 6. Software da base de dados. 7. Existência ou não de sistemas de consulta à base de dados e sua linguagem de programação. 8. Folhas de consulta, acesso e obtenção à base de dados. E aqui nós citamos todas do CSBD. Pessoal, nós só citamos aqui, mas falaremos sobre o CSBD e sobre essas informações que devem ser publicadas para compor o catálogo do sistema de base de dados na próxima aula, porque é um assunto um pouco mais demorado e nós já estamos chegando ao final desse vídeo. Agradeço a todo mundo que tem curtido, todo mundo que tem comentado, e eu estou acelerando o máximo que eu posso para que o mais rápido possível possa terminar esse assunto e gravar ainda outros materiais referentes ao concurso do DETRAN do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima e valeu!